Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais. E hoje estou aqui com meu colega Calil. Olá, pessoal. Eu sou o Calil, sou advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor João Paulo Falavinha. Olá, professor, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Meu nome é João Paulo, sou formado em Direito, tenho especialização em Direito Internacional aqui no Brasil, tenho também uma especialização em Negócios Internacionais em Melbourne, por uma instituição em Melbourne, na Austrália. Sou mestre em Ciência Política. Minha área de pesquisa no mestrado, minha linha de pesquisa no mestrado foi Relações Internacionais e Política Externa Brasileira. Eu sou doutorando em Direito Internacional por uma universidade em Buenos Aires. Agora eu estou com meu doutorado meio pausado, suspenso, mas não estou ainda desvinculado do curso. Sou professor universitário, já faz mais de 10 anos, normalmente em Direito Internacional e em Processo Civil, porque eu sempre advoguei na área civil, né, no processo civil, então eu acabo lecionando também processo civil, e tenho cada vez mais focado meu trabalho, minha área profissional na questão da docência, área acadêmica e área de pesquisa. E, claro, fui professor do Augusto. Legal. Professor Falavinha, mais uma vez quero te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite para esse podcast. A gente conversou e achamos bem interessante, né, eu e o Calil, de convidar alguém especialista em direito internacional e direitos humanos para tratar da questão do ex-presidente Lula, né, que hoje, ainda mais nesse período eleitoral, estão discutindo a questão não só da anulação dos processos dele no Supremo Tribunal Federal, mas a repercussão também que houve na ONU. Então, daí agradeço mais uma vez pela tua presença para a gente aí discutir um pouco quais são as repercussões jurídicas ou políticas e quais são os efeitos, né, dessa apreciação da ONU. Entrando no assunto, como é que a gente pode definir? Aqui nas Américas temos aqui um sistema interamericano de direitos humanos e também, além da América, né, além mar, temos também esse organismo internacional. A respeito das condenações do ex-presidente Lula, né, houve a condenação aqui na 13ª Vara Federal de Curitiba. Houve a confirmação dessa decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No direito internacional, a gente até havia comentado na nossa outra conversa que na Comissão Interamericana houve uma apreciação e a comissão ela emitiu um parecer, correto? A comissão, correto. Ela havia emitido um parecer, e sobre esse parecer, você lembra o que resultou esse parecer? Ele basicamente reconheceu violação à garantia processual constitucional. Eu lembro que o presidente alegou violação a 4 situações, que era direito à privacidade, intimidade, que ele teria sido detido arbitrariamente pela Polícia Federal, divulgação de conversas dele com a família pelo presidente Moro, que o Moro foi parcial, e a proibição de se candidatar em 2018. Certo. Aí, os pontos que a comissão analisou no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Violação do artigo 9º, que é direito à liberdade, artigo 17, privacidade, 14, falta de julgamento justo perante um tribunal independente e imparcial, violação da presunção de inocência e de direitos políticos. E, assim, que principalmente foi violação de direitos políticos. Certo. Como até então não havia tido o esgotamento das instâncias brasileiras, daí, é claro, a Corte Interamericana não havia esse interesse de agir, né? Ingressar com uma ação na Corte Interamericana. Certo. E sobre a ONU, daí a defesa do ex-presidente, para ter acesso ao comitê, ela peticionou perante o comitê, alegando essa violação de direitos humanos, daí esses membros do comitê analisaram a questão e emitiram essa recomendação, é isso? Uma recomendação. Recomendação no sentido de
de pensar que a condenação dele foi ilegal, foi injusta, foi equivocada, porque ele não teve direito a um processo justo, independente, autônomo, especialmente pela falta de imparcialidade do Moro, do juiz. Juiz incompetente e juiz imparcial. Juiz parcial, desculpem. Certo. Porque aquela ideia de violação ao princípio do juízo natural, né? Porque houve ali violações de garantias processuais, daí eles analisaram, digamos, esse mérito processual, vamos colocar assim, e daí, nessa recomendação, constataram que houve essas violações e recomendaram o que ao judiciário brasileiro anular esse processo e refazer a instrução? Na verdade, pelo que eu vi, eles tinham dado a mesma decisão do STF, de que o processo seria nulo por violação de garantias fundamentais. Certo. No processo. E nesse sentido, anular os atos e refazer os atos, né? Exatamente. Porque ele não foi garantido uma defesa justa, um julgamento justo, pelas razões que a gente veio falando. Juiz suspeito. Sabe? Então, eles não foram na questão do mérito, eles foram na questão formal. Porque eu lembro até em 2015, eu tinha lido um livro com vários juristas, né, que estavam tratando das questões processuais da Lava Jato. Já na época, em 2015, já sustentavam que havia incompetência aqui do Foro de Curitiba, porque eram questões assim, que envolviam lá a região de São Paulo. Então, em tese, seria ali da competência da subseção da Justiça Federal de São Paulo. E outra questão, que nem seria a competência da Justiça Federal, e sim da Justiça Comum, porque como havia em tese o interesse ali da Petrobras, a Petrobras, como é empresa de economia mista, a competência da Justiça Estadual, não da Justiça Federal, né? Lembro que era uma das questões que eles suscitavam na época, daí algumas violações ali, o princípio acusatório do processo, né? Porque o juiz se via na audiência, assim, um juiz praticamente que estava fazendo ali a instrução quase que toda do processo, né? Sendo que no processo penal tem a questão do cross-examination, de você deixar ali para separar bem a parte acusadora, a defesa e as partes ali figuraram como players mesmo, né? Dentro desse processo. Porque daí a parcialidade entrou depois, né? Daí com aqueles áudios da Vaza Jato, né? Que é daquela matéria do Glenn Greenwald, que eles constataram ali que havia um conluio entre o julgador e o Ministério Público, né, o órgão acusador, e outras questões também já na esfera política, né, porque daí o juiz que tirou o candidato principal da eleição de 2018, o favorito, ele integrou o governo do outro candidato beneficiado e eleito, né, que também gera uma suspeição. Eu acho que se a gente pensar assim, que o juízo era incompetente, nesse caso geraria nulidade absoluta do processo, né? Porque é uma situação de incompetência absoluta, não relativa. Eu não sei como é que é no penal, gente, por favor, no processo penal. Me corrija se eu estiver errado. Tem essas discussões, na verdade, não é muito bem pacífico, né? Há quem diga que competência territorial é competência relativa, e tem que demonstrar o prejuízo. Só que o Auri Lopes Júnior já defende que forma no processo penal é garantia. Então, não é como no processo civil que uma incompetência de foro, uma competência territorial é meramente uma formalidade. Não, você tem ali uma violação porque violaria o princípio do juiz natural, né? Porque você estaria, digamos, escolhendo um juiz para julgar determinado réu, né? Sim. Então, assim, na posição do Auri, seria uma nulidade absoluta, mas não é pacífico. E se a gente pensar na questão como você falou, federal e estadual, não seria uma incompetência funcional, ao invés de territorial? Daí, competência razão na matéria, daí, porque se tratando... É absoluta. É absoluta, exatamente. Porque, assim, a Petrobras empresa de economia mista, ela não está ali no rol do 109 da Constituição. Daí tem um entendimento que ela seria, então, da competência da Justiça Comum, da estadual. Diferente se fosse a Caixa Econômica, que seria uma empresa pública, aí sim, teria o interesse da União, mas a Petrobras, em tese, não. Essa era uma outra crítica que faziam na época, né? Seria o caso de que
constatada essa incompetência no momento ali da instrução processual, os autos seriam remetidos para a competência correta, né? Isso. E uma vez isso não tendo acontecido, o processo tendo até o final, eu aqui na minha visão de processualista civil, sendo uma incompetência funcional, ele seria totalmente nulo. Porque é uma nulidade que ela não se convalida. Nulidade absoluta não se convalida, não se aproveita nada dos atos praticados. Mas enfim, a gente também não precisa entrar nessa discussão, se for para gerar... Mas é uma discussão interessante, porque isso vem desde 2015, eu lembro, desde 2015 já levantava essas polêmicas, né, cara? A incompetência, razão territorial e razão na matéria. Já desde a época. E principal, a questão da violação ao princípio acusatório, né? Você tinha um juiz que estava numa figura ali já de inquisidor, porque era visível. Não, até na forma dele se colocar. Ele saía dando palestras, se manifestando da importância do combate à corrupção. Eu mesmo, no tribunal, teve uma palestra com ele lá no auditório, em que ele foi... E isso que é bizarro! Durante o curso da Operação Lava Jato, ele indo como juiz com causa da Lava Jato, dá palestra para falar dos resultados da Lava Jato. Poxa, ele está comentando o processo em andamento, você viola o Código de Ética da Magistratura. O juiz não pode comentar o processo em andamento. Sim. Então, assim, ele ia lá para falar assim, dos resultados da Lava Jato, quanto que a Lava Jato recuperou, que a Lava Jato está combatendo a corrupção. Então, isso viola o Código de Ética da Magistratura. E outra, demonstra que ele, como julgador, ele tem um interesse na causa. Exato, daí torna ele suspeito, exatamente. Sim, porque o fato dele vestir essa camisa do combate à corrupção e assumir essa imagem de ícone, de juiz que estaria voltado para acabar com a corrupção, inclusive se auto-intitulando, se auto-comparando com a Operação Mãos Limpas na Itália. Eu já vi muitas palestras dele também falando dessa Operação Mãos Limpas, mas ele assumindo esse papel de juiz que combate a corrupção, ele já se coloca num papel de parcialidade ali do que ele está julgando, né? Exato. E na época, desde o início da Operação Lava Jato, dos eventos que ele participava junto com o coordenador do Ministério Público, né? Com o coordenador da operação, que era o doutor Dallagnol. Então é a mesma coisa você pensar, né? Você que é processualista civil, você está trabalhando ali um tipo de lide contratual. E você vê que o juiz está participando de eventos com o advogado da outra parte ou com outra parte para discutir o processo que vocês estão litigando. É impedimento, daria para alegar até impedimento, não tanto suspensão, daria até para ir pensando no impedimento do juiz. Mas não é que assim, para mim sempre foi uma coisa absurda, assim, sabe? Como é que um juiz já demonstra publicamente, assim, que ele tem, digamos, um consórcio com uma das partes do processo? Sim. Porque, assim, como o Brasil tem uma cultura autoritária, né? Lembrando que a gente ainda tem um Código do Processo Penal que é de 1941, né? O Código Penal foi feito durante o Estado Novo. O Código Penal foi elaborado por Francisco Campos, que é notoriamente um autoritário com influência fascista, né? Do fascismo italiano mesmo. Um código que veio com inspiração no Código Fascista Italiano, o Código Rocco. Então tem toda uma cultura autoritária e assim enxergar o Poder Judiciário como um braço do Ministério Público e não como órgãos separados, né? Sim. Você tem um Estado juiz e você tem separado um Estado acusador. Então isso que para mim sempre foi evidente, essa suspeição dele, sempre. Viola o sistema acusatório, né? Violação do sistema acusatório, exatamente. Daí acaba, se a gente pensar numa visão constitucionalista, viola garantias constitucionais básicas do artigo 5º da Constituição e, numa análise internacional, o próprio Pacto de Direitos Civis e Políticos. Professor, a respeito dessa questão da recomendação da ONU, mais especificamente a respeito do caso Lula, né, que foi recomendado que esse processo ele fosse anulado, fosse considerado nulo. Eu vi algumas pessoas por aí, pessoas famosas, políticos, se manifestando no sentido de que a ONU não manda nada, no sentido de que a ONU não teria
não poderia decidir a respeito de um tema como esse, ou que uma eventual decisão da ONU não geraria efeitos para o Brasil ou não seria significante. Ou como que funcionaria essa questão a respeito dos efeitos dessa decisão e da execução dos efeitos dessa decisão, enfim, os efeitos para o Brasil? A gente acaba caindo naquele lugar comum de dizer, né, pelo menos o que me soa é que muita gente hoje tem falado sobre muita coisa sem sentar, abrir um livro e estudar sobre para poder falar a respeito, né? E como assuntos internacionais, não só de direito internacional, se a gente parar para pensar economia internacional, política internacional, geopolítica, relações internacionais e direito internacional, não são a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil. Nem direito interno. Pensa quantas pessoas da população brasileira sabem dos seus direitos e dos seus deveres. É um conhecimento social que fica basicamente segregado ao grupo que consegue ir fazer uma faculdade de direito, uma universidade de direito. Então esperar, né, que o cidadão comum, aí, o homem médio, saiba de direito internacional, eu sei que é demais. Eu sei que acaba sendo esperar além daquilo que é o minimamente, né, esperado, sendo aqui repetitivo. Mas primeiro, né, essa afirmativa, contundente, categórica, de que a recomendação da comissão, essa decisão da comissão não vale nada para o Brasil, não serve nada, que ela não tem direito, que ela não tem poder, que ela não tem autoridade, que ela não tem legitimidade, tá errado, porque tem. Porque a partir do momento que o Brasil aceitou fazer parte da ONU, ele aceita fazer parte de todos os órgãos dela, dos setores dela, dos comitês dela, dos conselhos dela e do que for decidido. Evidentemente, claro, né, aquilo que não viole diretamente a nossa Constituição, a soberania, bons costumes, logicamente falando, o que não é o caso. A recomendação do a recomendação do Comitê de Direitos Humanos foi totalmente alinhada ao texto constitucional e ao que o STF disse. Então, não haveria confronto entre direito interno e direito internacional. O que eu acho que algumas pessoas talvez confundam na fala é misturar efetividade com validade. As decisões são válidas porque passaram por um procedimento dentro do comitê, que é o procedimento estabelecido dentro do Estatuto da ONU. A gente tem o Estatuto da ONU que organiza os órgãos e o procedimento foi seguido. O modus operandi é o que se esperava. Então, me parece que discutir validade, não. O que a gente entraria aqui num debate é efetividade e eficácia. Os efeitos talvez não venham a ser produzidos porque é difícil implementar, porque é difícil efetivar. E aí nos faltam realmente mecanismos, ferramentas, instrumentos que possibilitem fazer com que isso seja realmente alcançado. Reforço, por quê? Porque na seara do direito internacional a gente trabalha sempre com o direito pensando na cooperação, na harmonia, na colaboração entre os países. Então, claro, em tese, aqui pensando no mundo ideal, abstratamente, o ideal, maravilhoso, o melhor dos mundos seria, já que o Brasil ajudou a criar a ONU, que ele é parte da ONU, que ele cumpra as decisões dos órgãos da ONU. Mas, na prática, nem sempre isso vai acontecer, sabe? Então a gente acaba entrando nessa situação de questionar se essas decisões são efetivas ou não são. Mas me parece, sabe, que a gente tem que tomar muita atenção no seguinte: por mais que elas não sejam efetivas aqui dentro, no sentido de serem difíceis de ser cumpridas, serem exigíveis, a gente vê realmente acontecendo aqui dentro, na seara internacional, o que está acontecendo lá fora é diferente. Isso é reverberado, isso é comentado, isso se espalha entre outros países, eventuais parceiros do Brasil. Então isso não é bom. Eu vejo que a gente tem esses momentos diferentes, sabe? A gente fica muito focado na análise interna, o que é natural, mas não significa que fora desse nosso círculo não esteja acontecendo coisas ruins para o país, para a imagem dele. Eu consigo imaginar, porque daí a decisão do Supremo que acabou anulando ali os atos, ela ocorreu antes dessa... Parecia, a gente pode chamar do comitê, né? Sim, veio um pouco, não teve muito tempo de diferença, mas veio antes. Certo. Vamos supor, se a decisão do Supremo
os efeitos jurídicos, né? Vamos supor assim, o Supremo não tivesse ainda essa decisão, que tivesse anulado, o que poderia ocorrer é esse parecer do comitê também servir como razões de decidir da corte, né? De repente a corte apreciar o recurso extraordinário e adotar como razões de decidir se parecer. Ou, tendo ali o julgamento do recurso extraordinário, tendo o trânsito em julgado, dependendo até como uma revisão criminal, penso eu. Porque daí você teria ali um fato novo, né? Daí, através de uma revisão criminal, adotar também como razões de decidir levando em conta, né, esse parecer do comitê, né? Eu penso que sim, para a gente no direito civil, no processo civil, seria ação rescisória ali no prazo de até 2 anos, a contar, né, do trânsito em julgado da decisão, apesar que agora, por meio de decisão do STJ, a única hipótese em que o prazo de ação rescisória, que não é de 2 anos, foi aumentado, na verdade, expandido para 5 anos, é por conta de fato novo. Então, para fim, se fosse o caso de um processo civil, haveria a possibilidade de 5 anos do trânsito em julgado, havendo um fato novo que poderia ser muito bem essa situação que você retratou, possibilidade de rever a sentença sem problema nenhum. E uma outra coisa, vejam, a partir do momento em que a comissão se manifesta no mesmo sentido do que o STF havia falado, isso acaba sendo simbolicamente um reforço, um endosso porque o STF falou. Quer dizer que, trazendo em miúdos, que o STF julgou conforme internacionalmente se julgaria a decisão, tanto que foi julgado. Então quer dizer que o STF está alinhado com a questão de defesa de direitos humanos nessa questão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pensar que há 20 anos atrás era conflito. Lembrando que uma diferença do processo penal para o civil, que a gente pode colocar como... acaba tendo mesmo a finalidade, que é você rescindir a coisa julgada, né? A ação rescisória no processo civil e a revisão criminal no processo penal. Só que a vantagem da revisão criminal, como ela trata da liberdade, que além da vida, acho que é o nosso bem maior, né? A liberdade, né? Não tem prazo. Tanto que, às vezes, até em casos de réus já que cumpriram a pena, ou até, às vezes, réus que já condenados já estão mortos, é possível que a família, a parte interessada, ingresse com uma revisão criminal até para alterar aquele estado de culpa para o retorno a um estado de inocência, né? Então, essa é uma questão interessante do processo penal, que não tem esse prazo do processo civil de 2 ou 5 anos, né? E faz todo sentido para mim. Até outra questão também que eu pensei processualmente falando, digamos, se tivesse o trânsito julgado, daí caberia, também, juridicamente falando, o litígio já na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que teria o esgotamento aqui das nossas instâncias nacionais, teria essa decisão da Corte Interamericana, assim, não tem um efeito coercitivo jurídico, mas teria digamos, uma decisão com efeito mandamental, né, do Brasil, rejulgar a matéria. Sim, né? Podemos dizer que sim. Sim. Talvez pelas próprias violações já apontadas pela corte ali, pelo sistema interamericano, as violações do pacto ali, né, de direitos civis e políticos, é isso, né? O Pacto de São José da Costa Rica? Isso. Eu acho que talvez até pelas próprias violações já apontadas pelo próprio sistema interamericano de direitos humanos ali, ao próprio Pacto de São José da Costa Rica ali, a respeito do juiz, a respeito do direito à liberdade, enfim, né, todos aqueles que já foram comentados. E pensar assim, que a gente pode... Agora me passou a cabeça uma ideia. Vamos imaginar, nós temos a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos falando mesmo que o STF. Vamos pensar o seguinte, que o STF tivesse mantido a condenação, ok? E a comissão, meses depois, tivesse emitido o mesmo parecer que ela emitiu, sendo contrária à condenação, falando sobre a nulidade processual, incompetência, suspensão, falta de imparcialidade. Se poderia pensar nos advogados do ex-presidente Lula entrando com uma ação na corte, usando os fundamentos da comissão, da recomendação, como fundamento jurídico para levar para a corte. Porque, na verdade, veja, já teriam se esgotado as instâncias internas.
Depois do STF, aqui dentro não ia ter mais o que fazer, mas ainda lá fora. E sendo uma questão, como você colocou, envolvendo liberdade, direito à liberdade, que não se discute, que é um direito humano básico, então sim, se poderia pegar essa recomendação para usar para fundamentar juridicamente um processo na corte. Ainda daria para se pensar nisso. Mas aí é o que eu falo, aí você tem que ter um advogado internacionalista que te dê essa dica. Porque geralmente um advogado que é muito focado na parte internacional talvez não pense nesse procedimento e isso escape, né? E aí, se a vida do cliente, a liberdade do cliente pode fazer... Pode não, né? Vai fazer com certeza toda a diferença na vida dele. Certo. Eu tenho uma dúvida a respeito do comitê, só novamente. Lembrando, então, os conselhos, né? O Conselho de Segurança da ONU, o outro conselho que é o... E Direitos Humanos. Direitos Humanos e temos o comitê. O conselho ele é composto pelos Estados-membros, né? Isso. O Conselho de Direitos Humanos também é composto por estados, correto? Isso. Eles são compostos por julgadores, então, por pessoas físicas. O comitê é composto por peritos, por avaliadores. Eles fazem perícia mesmo, avaliação, essa que é a ideia. Eu digo assim, não são os estados que analisam, são os membros desse comitê que são os peritos, daí imagino que eles tenham mandatos ali, que daí... Sim, eles têm mandatos de 3 anos, renováveis por mais 3 anos, podem ser reeleitos então uma vez, ficam 6 anos no cargo, e eles são a gente poderia dizer que são investigadores independentes. Então, não vai ser um perito brasileiro que vai analisar a questão brasileira, porque ele vai ser parcial. Certo. Então, são peritos, investigadores realmente independentes de outros países que vão ser indicados. Até porque, né, senão seria muito, muito fácil encher de brasileiro para ir a favor ou ir contra. E é um órgão colegiado, né? Não teria... Colegiado. Um órgão colegiado, certo. Um órgão colegiado, correto. Outra dúvida que eu tô, até você tinha levantado nos tópicos ali, é a questão de contraditório. Como é que funciona? Então, por exemplo, a parte interessada ingressa com, vamos chamar assim, de ação, né, com esse pedido no comitê. Há um contraditório, é citado, digamos assim, usando esse termo nosso, do processo nosso, é citado o Estado brasileiro a se manifestar? Como é que funciona esse procedimento, a grosso modo, assim? Tá. Uma vez protocolada uma petição, um pedido, junto à Comissão de Direitos Humanos, eles vão abrir a investigação, porque é uma investigação, né, em que eles vão fazer toda a perícia, toda a avaliação, é todo um estudo técnico, buscar dados objetivos, tentar deixar a subjetividade de lado, buscar informações realmente constantes em provas, em evidências, para chegar a uma conclusão. Essa conclusão desses peritos, desse grupo avaliador, desse colegiado, sai como eu falei, uma recomendação. Então, vejam, não há, sim, exatamente um contraditório, ampla defesa durante a investigação, entende? Porque não há, a princípio, uma acusação contra um país. Está se pedindo para analisar uma situação, para estudar um caso, certo? Não está se acusando alguém. A ideia é essa, verificar se naquelas situações que o Brasil informou, que foi informado para a comissão, há ou não violação de direito. Então, é um estudo que é feito, por isso que se chama muito de perito mesmo. E aí, essa recomendação, esse resultado, o final do estudo deles é encaminhado pro governo brasileiro, para ver se o governo brasileiro tem interesse em se manifestar. Não é uma defesa, portanto, não chega a ser um contraditório. É uma manifestação, né? Se falar sobre o resultado dos estudos, daquela análise. E olha só como é que é o direito internacional. Quem primeiramente se manifesta, em regra, é o Itamaraty, que não é um órgão do judiciário. É um órgão do executivo. E é um órgão que tem funções principalmente diplomáticas e políticas. Entende? Então, primeiro vai se tentar resolver via Instituto Rio Branco, via Itamaraty, diplomaticamente e politicamente. Supondo que não cheguem a um resultado bom, aquilo que o Brasil esperaria nas negociações, se vai pensar em talvez tomar uma outra medida, que daí vai lá para a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, que estão representando o Estado brasileiro. Mas para ver se é o caso. Porque talvez não compense para o país, para o Brasil, fazer toda uma movimentação
movimentação processual que vai gerar custos também, né? Para tentar atacar, para tentar desconstituir uma recomendação. Entende? Não é nem uma decisão da própria corte, que daí seria um pouco mais pesado, né? Por ser uma ordem, ser uma sentença efetivamente, ser uma condenação efetivamente. Então acaba ficando muito ali no meio político. E o prazo que o Brasil tem para se manifestar, a partir do momento em que ele é informado, né? Que ele é intimado, que ele é informado dessa situação, é de 180 dias. Ele tem 6 meses para se manifestar. É um bom tempo para botar o pessoal do internacional, do constitucional para sentar e estudar, do processo penal também, né? Mas é como eu falei, não é regra, e muitos optam por não fazer isso. Então, a respeito dessa recomendação, ou talvez de uma eventual decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhecesse, por exemplo, nesse caso específico do Lula, essa recomendação para uma anulação do processo, ou uma decisão da Corte que reconhecesse uma violação do Pacto de São José da Costa Rica, num eventual descumprimento do Brasil dessa recomendação ou dessa decisão, né? Digamos que não tivesse tido a decisão do STF e o Brasil falasse, não, nós não vamos cumprir. Nós entendemos que é isso mesmo e a nossa decisão interna vai ser mantida. Quais seriam as formas, né, os mecanismos de coação para esse cumprimento? Se eles existem, não existem? Se seriam políticos ou internacionais? Como funcionaria? Certo. Considerando que ainda não existe, e não é só no Brasil, em nenhum país, nenhum estado, nação, não existe um mecanismo forte que possibilite com que decisões de organizações internacionais sejam realmente implementadas, efetivadas, postas em prática de acordo com o que a organização decidiu, porque depende muito mais da boa vontade, do interesse, né, da cooperação do país em realmente fazer aquilo que a organização está mandando. Podem sim vir algumas consequências negativas em torno disso, até com essa finalidade, com esse objetivo de tentar coagir, né, e forçar de um modo mais leve o Brasil, nesse caso, para manter o exemplo, no caso envolvendo o ex-presidente Lula, a cumprir esta recomendação, a pôr em prática essa recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Primeiro, a gente pensaria em questões políticas, né? E aí, se a gente traz para a seara da ONU, que ela é um órgão político, o Brasil poderia ser retaliado ali dentro. Perder poderes, perder cadeiras, perder oportunidades dentro da estrutura da Organização das Nações Unidas. A depender de como outros países, de repente, vejam essa situação, se para algum país isso fosse considerado uma situação talvez absurda, inaceitável, ele poderia também deixar de estreitar, se afastar um pouco politicamente, mudar as relações em relação ao Estado brasileiro. Essa é uma situação pensando aqui num ponto mais político mesmo. Mas não vamos nos esquecer de eventuais retaliações, de eventuais respostas na seara econômica. Porque, claro, a ONU não vai fazer isso. A ONU, ela por si só não vai impor uma retaliação econômica ou um embargo econômico, mas os países que compõem a estrutura, o sistema ONU de defesa de direitos humanos podem fazer isso. Por quê? O próprio Comitê de Defesa de Direitos Humanos, o Conselho de Defesa de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança podem pedir a colaboração dos outros Estados-membros da ONU, dos outros 192 países, para ajudar a, de alguma forma, forçar o Brasil a cumprir recomendações que ele não vem então cumprido. Então, na verdade, Alemanha, França, China, Inglaterra e por aí vai, poderiam começar, a pedido da ONU, estabelecer embargos econômicos, financeiros, encerrar contratos com o Brasil, não fazer mais compra e venda, não deixar mais entrar viajante. A Espanha fez isso, a questão dos uns 15 anos atrás, se eu não me engano, a Espanha e Portugal não deixaram mais entrar brasileiro, nem na Espanha, nem em Portugal. Por quê? Porque eles estavam em crise econômica e eles entendiam que os brasileiros iam para lá e tiravam o trabalho dos nacionais, dos próprios portugueses e dos próprios espanhóis. Então chegava brasileiro em aeroporto espanhol ou aeroporto português, eles nem desciam do avião.
Descia do avião, era botado de novo no avião e voltava para o Brasil. Por quê? Ato soberano. O país é soberano, ele é soberano. Não queremos mais brasileiros? Tudo bem, ele poderia fazer isso. E o que isso gerou? Uma questão diplomática. O Brasil teve que negociar para entender o que acontecia, de que forma Portugal e Espanha estavam insatisfeitos com o país e por que eles estavam fazendo aquilo. Então, a retaliação, o embargo, ele pode vir. Como eu falei, na questão política, nessa de você barrar brasileiros, por exemplo, é uma questão política, mas também pode vir na seara econômica por auxílio dos demais Estados-membros. Veja, se é um país que, de repente, está trabalhando para conseguir uma vaga no Conselho de Segurança, e Alemanha, vamos usar aqui o país que o nosso amigo Augusto falou, ela vem trabalhando para conseguir uma vaga definitiva, com assento permanente no Conselho de Segurança, chega a ONU, chega o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos e fala: Alemanha, vocês não querem nos ajudar aqui a dar uma pressionada no Brasil para que eles cumpram, né, respeitem os tratados de direitos humanos? Opa, claro! Já estou pensando, lá na frente eu vou ser lembrado. Vai ser lembrado mesmo. Com alguém que cooperou com a organização. Isso é bom para ela. Isso é bom para ela, é bom para vários outros. Então, a sistemática, Calil e Augusto, eu vejo assim, sabe? Talvez eu fale algo que seja repetitivo, mas acho que é importante colocar. Eu vejo todo esse sistema do direito internacional, político, jurídico e econômico, como um jogo de xadrez. Você vai ter que estudar, você vai ter que pensar as suas jogadas. Você sabe aonde que você quer chegar. Você quer dar checkmate. Você sabe onde você quer chegar. Mas você vai ter que fazer o teu esquema e ir jogando de uma forma estratégica, lógica, para você conseguir o que você quer. Então eu acho que é muito um tabuleiro de xadrez, sabe? Você tem que jogar de modo inteligente, senão você não chega onde você quer. Me perdoe se de repente a comparação é pobre, mas acho que ela ilustra bem como é que o negócio funciona. Não, até um adendo que eu quero fazer, essa questão que é muito comum no direito internacional, na política internacional, que é a política da reciprocidade, né? Correto. Eu lembro, acho que foi nos anos 2000, essa questão da Espanha, que os brasileiros estavam sendo barrados. Sim. E daí já o governo brasileiro já se movimentou e através da política de reciprocidade também começou a barrar os espanhóis aqui. Claro. Eu lembro bem, os espanhóis chegavam aqui em Congonhas, chegavam lá no Rio e eram barrados também. Porque o direito internacional, por mais que ele seja cheio de tratados e de acordos, porque o documento escrito, né, o acordo escrito, ele é importante, ele traz mais previsibilidade, traz mais segurança jurídica, segurança para as partes. Vamos lembrar que o direito internacional ele é muito costumeiro ainda. Ele é muito baseado em costumes, muito baseado assim em boa-fé, confiança, boas relações e reciprocidade. Então, às vezes, a gente vai perguntar por que o Brasil se porta de tal forma com tal país, ou por que tal país tem tal comportamento com o Brasil. Se não tem um tratado, existe um tratado? Não, porque o direito internacional ainda é muito mais fundamentado e baseado na reciprocidade, nos costumes, na confiança, no fio do bigode, do que no papel. Diferente da gente no direito interno. A gente confia muito no papel e pouco na palavra. Né? Talvez isso explique um pouco a sistemática diferenciada. Assim, eventualmente no direito penal, mais especificamente trazendo para a nossa área aqui, para mim e para do Augusto, a gente usa, inclusive, muitas vezes o próprio Pacto de São José da Costa Rica, né, para trazer eventualmente alguma violação ou alguma obrigação que o Estado teria que cumprir ali durante o andamento do processo ou durante algum cumprimento de pena ou alguma coisa nesse tipo. E, eventualmente, pelo menos eu acredito que seja raramente e não tão comum, mas eu já me deparei com manifestações nesse sentido. A gente se depara com manifestações ou do Ministério Público ou de juízes de primeiro grau de que o pacto, tratados internacionais como o próprio Pacto de São José da Costa Rica, eles seriam meramente sugestões de como o sistema deveria funcionar, mas não teriam um efeito tão vinculante assim para o sistema brasileiro, e sim seriam uma sugestão para se ter como um exemplo de como deveria chegar, mas um descumprimento atual não seria realmente uma violação.
Como o doutor vê esse tipo de posicionamento? Uhum. Eu vou dividir o raciocínio aqui em duas partes, porque me parece que, dependendo da situação, seria uma resposta ou outra. Eu vou pegar aqui a primeira situação de um tratado, vamos pensar o tratado, o protocolo protocolo internacional, ou Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, já que é o que a gente está falando no caso do Lula, né, envolve muitas questões de direitos civis e políticos, então me parece que é o exemplo mais adequado. Esse pacto, esse tratado, foi assinado pelo Brasil, foi encaminhado ao Congresso para ratificação, o Congresso ratificou, foi sancionado e existe para nós na estrutura do direito interno brasileiro. Veja, quando esse pacto foi aprovado pelo Congresso e foi sancionado à época pelo presidente da República, ele entrou para nós no ordenamento jurídico brasileiro com status de lei ordinária. Se uma lei ordinária não vale, não tem esse caráter impositivo, obrigatório, coercitivo no Brasil, só pelo fato de ser um tratado, então eu fico um pouco confuso no sentido de pensar por que as outras valem? Né? Por que um projeto de lei que seja protocolado diretamente no Congresso e que seja aprovado e é uma lei ordinária, é impositivo, é coercitivo, e o tratado que se transformou em uma lei ordinária não é? Então, acho que talvez o argumento dessas pessoas, né, como você falou, que tentam, parece que desqualificar, desmerecer, deslegitimar um pouco a importância, a força do conteúdo dos tratados, não se sustenta. O que talvez eu entenda que aí poderia, né, levar a esse tipo de conclusão, que eu acho que não está 100% certa, mas eu entendo por que a pessoa chegue a concluir isso, que é dos tratados que foram assinados, porém eles ainda não estão em vigência para a gente no sistema. De repente até nem foram encaminhados, sabe, para ratificação no Congresso, ou até foram, mas estão parados, estão suspensos, por alguma razão não são tidos como prioridade e continuam lá. E aí realmente por não existirem ainda no direito interno brasileiro, eles não têm validade. Aí eu vou concordar que nesse viés, para quem pensa muito, lei ordinária, lei complementar, Constituição, emenda constitucional, pensar no tratado, realmente, ele não está ainda inserido e não vai estar. Vai precisar passar pelo Congresso, ter a sanção, para daí realmente estar no direito brasileiro como lei ordinária. Penso assim, Calil, que a gente poderia pensar dessas duas formas, sabe? Mas eu acho que, assim, desmerecer por completo não dá. O que daria, talvez, nessa segunda vez seria sustentar meio que com um pouco de discordância da minha parte, mas tudo bem, pensar que aí, sim, ainda o caráter seria mais de nortear, de estabelecer diretrizes, porque ainda não tem o caráter protocolar, melhor dizendo, desculpe, não passou pela formalidade de se transformar, de sugestões de carta de intenções, vamos dizer assim, né? Não deixou ainda de ser uma carta de intenções para ser uma lei ainda impositiva e cujo descumprimento possa gerar algum tipo de sanção interna, inclusive no Brasil. Mas aí, mais especificamente, por exemplo, para o exemplo que eu dei do Pacto de São José da Costa Rica, né, Convenção Americana de Direitos Humanos, esse tipo de alegação não teria muito sentido, então, por exemplo, considerando a ratificação dele. Concordo com você. Entendo que não, porque foi assinado, foi ratificado, vale para nós como qualquer outra lei. Então, a gente pensar hoje no pacto é a mesma coisa que pensar no CPC ou no Código de Processo Penal. Uhum. Entende? É porque no âmbito do direito penal, eventualmente, nós, como advogados, a gente se depara com realmente um desdém, assim, com esse pacto especificamente, sabe? Então, entendi. Acho que é interessante alguém que traga esse ponto de vista mais internacional também, de validade, né? Isso vai passar, Calil, necessariamente por uma mudança de mentalidade, sabe? Eu acho que ainda existe um apego, um atrelamento muito forte à visão de você privilegiar o direito interno, deixar o direito internacional em segundo lugar, lá de anos 60, 70, 80, 90. Mas isso ficou lá, né? Ou pelo menos em tese deveria ter ficado, mas como você fala, e eu acredito em você, que tem pessoas que ainda estão muito amarradas a essa situação de, não vou dizer nem depreciar, porque você não está me falando que haja depreciação, mas que haja realmente um tratamento diferenciado, quando parece que é evidente que não se pode ter, sabe? Falando aqui um internacionalista, claro.
certo, eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do professor João Paulo Falavinha, agradecer por essa parceria, né? Já gravamos um outro episódio sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, agora tivemos essa conversa sobre o caso do ex-presidente Lula, essa relação do direito internacional. O Calil aí, meu grande parceiro também, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Professor, quer divulgar alguma página, algum curso, um conteúdo? Redes sociais, livro, qualquer coisa. Uhum. Sim, Augusto, Calil, por gentileza. Eu vou divulgar, então, as minhas redes sociais, todas, na verdade, tanto o meu Twitter, como o meu Instagram, como o meu Facebook, são @estudando-direito-com-o-João. João sem o acento, sem o tio. Então, @estudando direito com o João. O meu Twitter é bem parado, mas eu tenho, eventualmente eu acompanho, posto alguma coisa e outra. O Instagram é o que eu mais utilizo para fazer. Acho que ele funciona mais rápido pelas postagens, pelos stories também. E o meu Face eu também costumo acompanhar e postar, mas eu gosto dele para alguns assuntos um pouco mais profundos, assim. Então, acaba sendo, né, o mesmo nome para todos. E, se vocês me permitem, eu também gostaria de pedir para que vocês dois e para quem está assistindo o vídeo, vier assistir, se inscreva no meu canal no YouTube. E eu, quarta-feira agora dessa semana, eu lancei meu canal lá no YouTube, vim preparando durante um tempinho. Achei que era hora de chegar e lançar um canal para passar os meus conteúdos, dar as minhas aulas, ter as minhas conversas com quem queira, né, aprender. Então, é o mesmo nome, Estudando Direito com o João. E aí, quem quiser, se inscreve lá no canal, por gentileza, ativa os sininhos para as notificações, e aí, sempre que eu postar materiais, normalmente acabam sendo em torno de direito internacional, direitos humanos, direito constitucional, direitos LGBT e processo civil. Então, estou sempre lá postando, e a ideia é fazer cada vez mais também lives com convidados. Inclusive, os senhores já estão convidados. Vamos pensar num tema bem interessante para nós três conversarmos lá. Seria isso, Augusto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Calil, um prazer te conhecer. E a gente vai conversando. Um abraço. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, Augusto, por mais uma gravação de um conteúdo extremamente relevante. Gostaria de agradecer a presença do professor João Paulo Falavinha. Muito obrigado por trazer todo esse conhecimento para nós, que é extremamente relevante. Agradeço a todos que estão nos ouvindo até agora, né? E peço que nos acompanhem no Instagram. O Augusto é o @augustorodrigues.criminal e o meu é o @crimesimples. E lembrando que estamos nas plataformas, além do YouTube, estamos no Spotify, também estamos disponíveis no Amazon Music, no Google Podcast. Obrigado aí para quem acompanha nosso conteúdo. Se você conhece alguém da área jurídica, um estudante de direito, um operador de direito, um advogado que tem interesse no conteúdo criminal, processual, penal, ou mesmo direitos humanos ou direito internacional, por favor, compartilhe esse conteúdo que ajuda muito a gente. Professor Falavinha, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço aí por esse papo maravilhoso que tivemos e um forte abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Valeu. Obrigado. Abraço. Obrigado, forte abraço.